Shalom. Você quer saber por que um cristão não fala, não entra e não se envolve em política? Por que um cristão não deve estar envolvido nestas coisas? Então vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto agora. Nós vamos conversar sobre isto. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muito bem, você ouviu as Escrituras Sagradas claramente. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa diferença tem que acontecer. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Respeitar as autoridades, eu vou respeitar. Porém, dar a Deus aquilo que é de César e dar a César aquilo que é de Deus, jamais. Então, por que um cristão não entra, não se envolve e não fala, não discute política? Por que um cristão não deve estar envolvido nestas coisas? Hoje nós estamos vivendo uma época em que as igrejas cedem o púlpito para os políticos, fazem campanhas políticas, e isto não é correto, isso está errado. Então, nós estamos vivendo nesta época de campanhas políticas. Um cristão não deve ter rabo preso com ninguém, senão isso impede ele de pregar o Evangelho. Quando você tem rabo preso com alguém, quando você deve alguma coisa a alguém, ou mesmo você está sujeito àquilo, isso impede você de falar a verdade para o povo. Até as amizades podem te impedir de falar a verdade para aquela pessoa. Se você for amigo daquela pessoa, às vezes você não quer magoar aquela pessoa e impede de você pregar o Evangelho. Portanto, até nas amizades, o cristão deve se precaver, porque ele está aqui com uma missão de pregar o Evangelho. Então, me fizeram essa pergunta assim: Gutenberg, por que você, como um formador de opinião, aquela pessoa que prega, que ensina, que mostra muitas coisas, não fala desses assuntos políticos? Eu respondi para ele: eu sou um pregador. Essas questões políticas são questões de César. Dai a César o que é de César. A política jamais poderá mudar o mundo. Jamais. O profeta William Branham ensinou isto e nós vamos citar aqui alguns parágrafos daquilo que o profeta William Branham falou. Você diz, por quê? E por William Branham ter falado, aquilo é válido? Sim, é um profeta. Você acha que eu vou deixar de ter a opinião de um profeta, ou seja, aquilo que Deus falou através de um profeta, para ter as opiniões do Malafaia, para ter as opiniões do Billy Graham, para ter as opiniões desses outros que estão aí envolvidos e atolados na política? Jamais. Jamais.
Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, um profeta é a boca de Deus na terra, é o porta-voz de Deus na terra. Veja, um cristão não entra, não se envolve e não fala de política, não discute política e nem briga por homens, porque todo homem é falho. Todo homem é falho e é um fracasso. Você vai encontrar falhas no homem. Agora, olhe para Cristo, que jamais você encontrará falhas em Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma época do Brasil. O Brasil é um manicômio do judiciário e do legislativo. E já dizia aquele tribuno Rui Barbosa, a maior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem mais a quem recorrer. Então hoje nós estamos vivendo uma época em que quem governa o país é o judiciário e o legislativo. Eles não estão nem aí para o povo. Eles não estão nem preocupados com o povo. Jamais. Eles estão preocupados com suas carreiras políticas e com isso aqui, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a própria Bíblia diz que alguns nesta cobiça se desviaram à terra da fé. Então, transformaram o presidente numa rainha da Inglaterra. Também nós temos um presidente cercado de melancias ao seu lado, e isso impede dele governar. Então transformaram ele em uma rainha da Inglaterra, atando as suas mãos e para que ele não possa trabalhar. É assim que eles fazem, desta forma. Também está cercado de melancias, de homens isentão, de generais isentão. Então aí você tem um país, não estou aqui defendendo presidente nenhum, não estou aqui defendendo o presidente, como às vezes vejo crente querendo que aquele homem que tem o nome de um animal, não vou nem citar, volte para o poder de novo. Crentes da mensagem, você não se envergonha disto não, de querer isso de volta, quando o profeta diz que a democracia entrelaçou, se uniu com o comunismo e virou uma porcaria pura. Virou uma porcaria. Então, nós estamos vendo aí hoje o Brasil como um manicômio do judiciário e do legislativo. Não se pensa no povo, não se pensa em nada. É uma ditadura. O Covid veio e mostrou os ditadores. Agora você vê, essas pessoas que fazem isso, elas acusam os outros daquilo que eles são. Porque comunismo é isso, é a máxima. Acuse os outros daquilo que você é. Acuse, pode o acusar, acuse daquilo que você é. Então, não se envolva nessas coisas, não discuta por homens, não entre nisso. Não, os evangélicos estão na política. Ora, isso é uma porcaria, isso é uma baboseira. Não, José do Egito foi governador lá no Egito. Ora. Pegam a Bíblia para fazer suas próprias interpretações, quando José é uma figura de Cristo. O Egito é uma figura do mundo. José estava no Egito, salvou o mundo da fome, foi chamado de Zafenat Paneia, ou Zafenat Paneá, que quer dizer o Salvador do mundo. Aquilo era uma figura de Cristo que estaria aqui na terra para salvar. E você hoje pode adquirir a salvação aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu estou dizendo que um cristão não deve se envolver em política, porque eu estou baseado, fundamentado naquilo que um profeta falou. E eu quero trazer aqui algumas citações maravilhosas. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: não se envolva
não discuta e não entre em política. Cristão não faz isso. Isso é coisa para os Césares. Dai a César o que é de César. Eu darei respeito, sim. Eu darei respeito às autoridades constituídas, sim. Mas quando se diz respeito às coisas de Deus, César não entra no meio. Aqui nesse tabernáculo não entra. E eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com pastores da mensagem que tornaram a mensagem em uma política. Você tem que participar do grupo tal, e o grupo, você faz parte do grupo tal? Não. Você faz parte do grupo tal? Não. Transformaram a mensagem em uma política. E são rivais. Os que fazem parte do Joaquim não fazem parte dos de César. Os que fazem parte do de César na Paraíba não fazem parte do de Joaquim. Os que fazem parte do de Vanderlei não fazem parte daquele e daquele. Políticas, politiqueiros que formaram os seus grupos e estão aí fazendo da mensagem uma política. Mas veja só, vamos lá. O profeta nos diz aqui, olha, na mensagem O Rei Rejeitado, no parágrafo 74, eu vou fazer essas citações aqui porque são maravilhosas e nos ensina grandes coisas. Diz: mas corrompemos isto, política. Fizemos homens entrar aí com nosso voto sobre compra e venda, e promessas de falsidade, demagogia. Até nossa nação, nossa política e nossa democracia estão poluídas a ponto de estarem entrelaçados com o comunismo e todos os tipos de ismo. Observe, olha aqui o que o profeta diz para nós: corrompemos. Política sobre compra e venda de voto. Nas cidades pequenas, quem domina é o prefeito. O prefeito é como um ditador. Então as pessoas elas já colocaram na cabeça delas. Olha só, nas cidades pequenas são assim: vai ganhar porque tem dinheiro. Esse é o lema e é isso que eles gostam de fazer. É isso que os políticos gostam de fazer para que eles não tenham compromisso com a sociedade. Comprou o seu voto, ganhou a política porque comprou, então eles não têm compromisso com você em nada. Não tem compromisso com a sociedade em nada. E eles gostam de fazer isto. E o povo da cidade pequena, em Pedra Branca, é assim: fulano não tem dinheiro, não vai ganhar. Fulano não tem dinheiro, não vai acontecer isso com ele. O povo corrompeu, deixou-se corromper a sua mente. E ao invés de colocar um homem compromissado com o povo, um homem que não viva de barganhas, de troca, um homem que não tenha o seu grupinho, a sua panela política para poder dar emprego porque ajudou a ele, então eles fazem isto. E assim as cidades caminharão de mal a pior. Mas o profeta já tinha nos alertado disto. Olha, no dia 15 de maio de 1960, ele já havia falado sobre isso, que a nação estava se apodrecendo. Imagina uma nação como os Estados Unidos apodrecendo na política. Uma nação que foram fundadas por bases cristãs. Homens como George Washington, Lincoln, que defenderam a Bíblia, que defenderam Deus. Agora tem uma nação onde coloca a mão na Bíblia e oficializa o homossexualismo. Hoje tem uma nação onde que é um presidente vai pegar o seu histórico de mulherengo, disse daquilo, está aí, corromperam. Mas em 1960 o profeta já havia falado que eles haviam corrompido a nação. Vamos lá? Entrelaçaram isto com o comunismo e com os ismos. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Política, o profeta diz, parágrafo 207, política, baixeza. Olha só, começa assim, política, baixeza, nação corrompida. Bem,
Olha o que eles vão colocar nos soldados. Shorts agora. Ó, que coisa. Política, guerra. A política está no fim. Ditadores são errados. Política é errada. Quem disse isso? Um profeta. Política é errada. Porque eles não permanecem com o rei piedoso, como Deus que ele deu Davi. Por que errado? Porque eles não permanecem com Deus. Não permanecem como Deus que trouxe Davi para o povo. O grande Lorde da Inglaterra disse, quando essa democracia foi formada, disse, está tudo certo. Agora, mas virá o tempo, ele disse, que não será nada. Tudo será velas e nenhuma âncora. E ele estava certo, disse, políticos em cada esquina se põem de pé, em plataformas improvisadas, com toda espécie de trapaças para corromper o governo. E o homem estava certo. É exatamente isto que está acontecendo. Trapaças e mais trapaças. Não, os evangélicos têm que se envolver na política para mudar. Ora, ele vai se envolver em trapaças. Ele vai se envolver em trapaças. Não me venha com essas balelas, usando a Bíblia, fazendo sua interpretação para entrar na política. Não me venha com isso. Vamos lá, para dar tempo eu terminar aqui a reflexão. É sua vida digna do Evangelho, o profeta disse no parágrafo 95. Deixe-lhe dizer, eu lhe direi agora, não, Senhor, a política nunca dará certo. Não, Senhor, a democracia não dará certo. Democracia é o governo do povo. Demo, povo. Cracia, governo. Mas ele disse, nunca dará certo. Por quê? A democracia tem se apodrecido desde os ossos. Se isto pudesse prosseguir entre os grupos de cristãos, isso seria ótimo. Mas quando você coloca isto lá fora no mundo, isso se torna um barco sem âncoras. Isso é exatamente certo. Se fossem cristãos, o profeta disse, verdadeiros, homens que conhecem a verdade, e fizesse tudo correto, poderia ser que daria certo. Mas hoje, apodreceram isso, que ninguém entra na política se não for um mentiroso, um demagogo, um trapaceiro. Hoje ninguém entra na política com áreas de democracia. Fala-se tanto em democracia, mas não se vive a democracia. Ninguém entra na política se não for um trapaceiro, um mentiroso, um demagogo, que faz promessas e mais promessas e não cumpre aquelas promessas. Então veja, o profeta disse isso. Democracia apodreceu. Hoje no país você tem uma ditadura do judiciário. Está aí. Então veja só. E um presidente cercado de melancias. As pessoas defendem ele, lutam por ele e depois terminam presos. As pessoas terminam presas. E vai e caminha e vai caminhando desta forma. Tivemos o quê? 33 anos desde a democracia para cá de corrupção, de governos corruptos. Aí o povo pensava que iria colocar um. Tá certo que ele diz, me chama de corrupto que eu quero ver, mas se tornou uma rainha da Inglaterra. Observe, e pastores defendendo, o nosso presidente ora, o nosso presidente recita João 8,32. Ora, o mesmo presidente que recita João 8,32, estava colocando a mão na estátua de Buda. Estava rezando com os católicos. O mesmo presidente que recita João 8,32 está envolvidos, vai para templos maçônicos. Ora, não me venha dizer, o nosso presidente é um homem de Deus.
O presidente é um prestador de serviço de Deus. Entenda isto. Existem filhos de Deus e prestadores de serviço. Filho tem herança. Prestador de serviço presta serviço e é bem pago. Eu já expliquei isto em outro vídeo. Vamos lá. Vou concluir. Agora veja a nossa nação. Eu estou falando isso aqui que pastores da mensagem, a ponto de um grandão aí de Goiânia que diz: nosso presidente ora, nosso presidente sempre ora. Abra o olho, cristão, e observe os fatos. Analise as coisas. Não defendo ninguém, homem algum, porque homem algum pode mudar o coração e pode mudar a nação. Mas eu creio que um dia virá um reino vindouro que Cristo reinará. Aí sim haverá igualdade. Porque esse mundo que nós estamos é um mundo de desigualdade social. Desigualdade. O mundo está atolado em desigualdade, mas o rei justo que virá reinará com justiça e equidade. Aqui, hoje tem se cumprido esta escritura. O profeta pregou essa mensagem em 65. No parágrafo 75 ele diz: agora veja nossa nação, aumento de crimes, a delinquência juvenil. Numa ocasião esta nação era a flor do mundo. Nossa democracia foi formada quando se firmou a Declaração da Independência. E juntamente com aqueles homens valentes do passado tivemos uma nação forte. Mas hoje esta nação está se apodrecendo, desmoronando e tremendo. E está tomando imposto do povo para mandar dinheiro por todo mundo, para comprar a amizade dos seus inimigos. E logo eles nos atiram na cara. Temos visto 2 guerras mundiais e estamos a caminho da terceira. A política está podre, exatamente como como Mateus 24, nação contra nação, reino contra reino. Está vendo? Em 65 ele estava dizendo que essa nação estava podre. Imagina agora. Imagina um país como o Brasil que foi colonizada pelos católicos. A base dessa nação é o catolicismo. Quando eles chegaram aqui, que aqueles homens estavam tendo relações com as índias e adoecendo, então um padre pediu ao imperador: mande prostitutas para cá porque o nosso povo está adoecendo e morrendo. Esse é um país fundado sobre as bases do catolicismo, sobre prostituição, tantas mazelas. Por isso que esta nação é a nação mais imoral que existe no mundo. Essa é a realidade e não podemos tirar. Concluindo aqui, e não sabeis, o profeta pregou em 65, parágrafo 41. Nunca faremos nada bom com a política. Nunca fazemos nada bom com a política. Está corrompida. A ideia de Deus ter um rei justo está bem. A política simplesmente desenrolou. Você pode comprar parte do outro, enganar, mentir, roubar e tudo mais. Ninguém entra na política se não for para enganar, roubar, mentir, trapacear. Não, o cristão tem que se envolver na política para mudar. Olha se mudou alguma coisa. Muitos deles estão envolvidos. Que cristão? Isso aí são evangélicos. Existe uma diferença entre cristão e evangélicos. Não confunda. Cristãos são seguidores de Cristo. Evangélicos são qualquer um aí dessas igrejas. Então, estou fazendo aqui só um breve resumo e vou deixar claro, não defendo homem algum.
ainda que não tenha encontrado nenhum ato de corrupção neste que está aí no poder, mas as mãos dele está atada, como a rainha da Inglaterra. E essa conversa de defender isso, defender aquilo, já se foi. Até a luta ideológica, ele já cessou. Você pode olhar que ele já parou mais com a luta ideológica, porque ele está cercado de homens que são melancias, que são isentão, que só pensam em si próprio. Então ele não pode combater a luta ideológica que ele disse que tanto combateria, essa luta ideológica, mas já está cessando. Então é isso. Não ponha sua confiança no homem, ponha sua confiança em Deus. É Deus quem sustenta os cristãos. Cristão não entra, não discute e não se envolve em política, porque o profeta diz que a política está errada, está podre, é uma baixeza. Que Deus te abençoe e te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Domingos e quarta, às 19h30. Venha conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você da Assembleia, da Batista, dessas igrejas que estão aí, venha conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.